Prezados, prezadas e prezades, eu estou listando esse vídeo aqui na categoria Notícias e Política, mas eu, na verdade, quero falar sobre jornalismo, né? E, enfim, vai acabar caindo em política da mesma forma, então eu tô listando como Notícias e Política, né? Eu quero falar sobre o maior jornalista que esse país já teve, né? O maior jornalista que esse país já teve se chama Hélio Gaspari, né? Hélio Gaspari é o maior jornalista que esse país já teve, né? Menção muito honrosa, mais do que honrosa, para Mino Carta, né? Editor da revista Carta Capital, né? E também ressaltando o papel de outros ótimos jornalistas, como Luiz Nassif, como Juca Kfouri, como o Paulo Moreira Leite, enfim, como o Arthur da Pieve, como a Flávia Oliveira, como o Bernardo Melo Franco, como a Miriam Leitão, né? Mas o maior de todos, na minha modesta opinião, se chama Hélio Gaspari, né? O Hélio Gaspari, gente, eu conheço o trabalho dele desde o início dos anos 1990, né? E sim, o Hélio Gaspari naquela época já era o Hélio Gaspari, né? Eu tive o privilégio de há pouco tempo ver um vídeo aqui no YouTube numa palestra com ele, o que é coisa rara. O Hélio Gaspari é uma pessoa muito reservada, né? Então dificilmente ele fala em público, e foi uma grande palestra, né? Muito elucidativa, apesar dele indiretamente ter defendido a farsesca Operação Lava Jato, né? Olha, Gaspari, eu também tenho críticas a você, eu tenho críticas a todo mundo, né? Então, eu achei triste você defender a Lava Jato, mas seja como for, te considero o maior jornalista da história do Brasil, né? E, assim, a minha admiração pelo Hélio Gaspari aumentou muito, mas muito, mas muito, lá pelos idos de 1996, quando Fernando Henrique Cardoso estava querendo aprovar o projeto da reeleição para o Poder Executivo, com ele próprio podendo concorrer à reeleição, né? E a mídia toda a favor disso, a mídia toda a favor do Fernando Henrique Cardoso, etc. E o Hélio Gaspari bancou. Ora, ter reeleição no Poder Executivo faz mal às instituições do país. Ele bancou. Ele bancou e ele debochou, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso se reelegeu, ele, em vez de FH, passou a chamar de FFHH, né? Ele disse: se o Quércia quebrou São Paulo para eleger Fleury, o que o Quércia não faria para eleger Quércia, né? Ele falou que reeleição para o Poder Executivo favorecia o caciquismo, favorecia o mandonismo, que falou que quem precisava reeleger era o projeto e não a pessoa. Aliás, para ser justo, o ex-Ciro Gomes também falou isso, tá? Enfim, e eu que concordava com a tese completamente, estava terminando de escrever a minha dissertação de mestrado sobre um tema muito próximo, eu ainda pude aproveitar isso na minha dissertação de mestrado, né? Obviamente citando o Hélio Gaspari, tá? Gente, pausa aqui, eu acho que eu falei tese, né? Se eu falei tese, me desculpem, né? Tese é quando é doutorado, né? Quando é mestrado é dissertação, tá? Então, minha dissertação de mestrado, né? Então ainda deu tempo de eu colocar isso lá na dissertação de mestrado enfim, dali por diante eu comecei a acompanhar muito mais o trabalho do Hélio Gaspari. Já fazem o quê? Mais de 30 anos, né? Ou a parte especificamente da crítica à reeleição para o Executivo, quase 30 anos, né? Depois ele escreveu livros lapidares sobre a ditadura militar, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas, Gaspar, eu te prometo, eu não vou morrer sem ler esses livros, né? E sem comentar esses livros aqui no YouTube também. Em resumo, gente, se você quer aos domingos ter uma leitura boa, inteligente, perspicaz, né? Inclusive no dia de hoje, que é domingo, né? Você ainda pode pegar o jornal O Globo e ler o Hélio Gaspari, ou você que está em São Paulo pode pegar o Estado de São Paulo e ler o Hélio Gaspari. Com certeza será uma leitura que te fará muito bem, né? Infelizmente, como o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, diz, né? As pessoas hoje em dia preferem rir a pensar, né?
Mas se você não é dessa turma, você ainda prefere pensar e rir depois ou não, né? Então eu recomendo que você leia o Hélio Gaspari, que, volta a dizer, é o maior jornalista da história desse país. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like, se inscreva no canal, compartilhe.